respirem. Olha bem para lá. Bom, pessoal, a gente de última hora resolveu trazer um tema super importante do mês de setembro, né? Que é a questão da saúde mental. E a ideia foi trazer uma pessoa super especial, que trabalha com isso todos os dias, que tem muita experiência nessa área, para nos ajudar e trazer algumas ferramentas para que a gente possa, durante o dia a dia aqui ou em qualquer outra situação desafiadora que nos coloca diante de uma situação de estresse, que a gente possa tratar isso de uma outra maneira, para que a gente possa nos preservar em primeiro lugar. Acho que é isso, né? Obrigada, Lídia, por ter vindo, por ter aceitado esse convite de última hora. Obrigada, é um prazer estar aqui. Só me apresentando um pouquinho, né? Eu sou Lídia Corrêa, sou psicóloga clínica, trabalho há 23 anos na área e eu fico muito lisonjeada, né, por estarmos aqui falando sobre esse tema, né, lembrando aí essa coisa que reverbera da campanha do Setembro Amarelo, mas entendendo o quanto isso impacta não só na nossa vida pessoal, mas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na vida dos nossos familiares, né? E o quanto isso faz diferença, né? Quando a gente procura dar uma outra voz para essa questão, né? O tema da saúde emocional, da saúde mental, sempre foi um tema muito banalizado. Até bem pouco tempo atrás, igual a questão da campanha, né? Acho que nasceu em 2014, 2015, alguma coisa assim. Então, é muito pouco tempo que a gente se dedica a falar sobre saúde mental. Enquanto isso, a gente está ali carregando uma série de fardos referentes a essa possibilidade de melhoria também dentro da nossa saúde e que estava sendo negligenciada. Recentemente a gente teve várias notícias, né, de que infelizmente foram amplamente divulgadas sobre suicídio de pessoas que a gente nunca imagina, né? Porque a gente associa um problema está totalmente prostrada numa cama, ou que já tem uma situação em que precisa de uma intervenção médica mais séria, né? E a pessoa sorrindo, uma pessoa numa ótima condição financeira, com uma boa aparência física, famosa, a gente não entende como que isso pode estar se desenvolvendo dentro dela, né? Sem aparecer, sem aparentar, né? Isso é um fato. Primeiro que, por que essas questões todas são importantes? Quando a gente pega dados, né, e não vou entrar aqui em números muito específicos, mas assim, se a gente entrar no elo de comparação, nível de morte por suicídio e morte por homicídio, morte por suicídio é maior no mundo. Se a gente pegar a possibilidade de fazer uma comparação com acidente, também a morte por suicídio é maior que morte por acidente. Então vamos para a guerra, né? Então vamos, né? Provavelmente não. Morte por suicídio da OMS é maior no comparativo de guerra com morte por suicídio é maior. Então, primeiro, a importância do assunto. Segundo, entra nesse aspecto que você está se referindo, né? Que é o fato, assim, a gente tem um estereótipo, né? De achar que as pessoas que vão morrer por suicídio são pessoas que estão ali muito mal, adoecidas, no sentido de estarem muito entristecidas, e isso é apenas uma fatia dessa população, né? Pelo contrário, quando eu nos meus atendimentos, que eu encontro pessoas que passam por esse tipo de sofrimento, muitas vezes, quando a gente está ali no processo de investigação, tem alguém da sua família que sabe que você passa por isso, por essa dor, por esse sofrimento? Tem alguém da sua família que imagina que você já pensou em tirar a própria vida? Aí a pessoa fala, não.
E quando ela se reporta a isso, quando ela fala, né, dos relacionamentos dela, seja no trabalho, seja em casa, ninguém imagina que ela está passando por aquela situação. Então, a necessidade da gente acabar com esse tabu e realmente falarmos sobre isso e ampliarmos o nosso nível de informação para que a gente possa identificar as pessoas que estão em sofrimento e a partir de uma conversa, a partir de intervenções mínimas, né, a gente poder fazer com que o histórico possa ser diferente, é uma responsabilidade de todos. E a gente tem alguns preconceitos também, né, que dizem que quem comenta que um dia pode fazer, ou que tentou, teve uma tentativa de suicídio, não quer realmente cometer o suicídio, que se tentou não vai voltar a tentar, né? E que se fala não faz. Tem esse preconceito, né? Mas na verdade, se a pessoa chega a verbalizar algo tão profundo, é porque o sofrimento já chegou num momento muito importante, né? Primeiro que ela demora muito para falar. Então, a gente às vezes precisa ter um nível de atenção ou um grau de intimidade muito grande, porque como você estava mesmo colocando, né? Às vezes a gente nem imagina que aquela pessoa está passando por aquele sofrimento, e quando vem a notícia, que foi o caso, né, da jogadora de vôlei que a gente teve aí acesso nesses últimos tempos, você fala assim, poxa vida, mas eu a vi, né, dando uma entrevista há 3 dias atrás e estava tudo bem. Então, a gente poder entender que o fato de, muitas vezes, a gente tá ali tentando camuflar, tentando esconder, tentando... isso não é algo muito simples, isso não é algo muito fácil. E a gente poder desmistificar que quando a pessoa traz esse assunto, a gente poder falar com ela de forma tranquila, aberta. Na maioria das vezes, a grande questão não é o outro que fala. Na maioria das vezes, é a gente que não está ali com o menor preparo para lidar com aquela informação, né? Olha, eu não estou bem hoje. Não, então vamos. Aí a pessoa já na ânsia de querer resolver o problema, na ânsia de querer sanar com ele, não, vamos ali tomar uma cerveja, vamos para uma balada, e acaba com isso não ouvindo a pessoa. Então, uma das grandes questões é essa questão da escuta, é a questão da nossa ansiedade diante do tema, a gente não consegue lidar, e de poder entender que quando a pessoa verbaliza, né, a gente precisa descaracterizar esse mito, esse preconceito, esse tabu de que, se ela está falando, ela está querendo chamar atenção, se ela está falando, ela não vai cometer, se ela está falando, mas ela está rindo, então isso daí provavelmente não é verdade. E a gente começar a olhar para isso de uma outra maneira. Quando acaba lidando com uma possibilidade dessa, né, com uma fala desse tipo, poder de fato ter a coragem, se sentir pelo menos tranquilo. Se a pessoa falar assim, mas Lídia, eu não consigo, eu não sei o que responder, eu não sei se eu vou piorar, não sei se eu vou ajudar. Calma, se você puder estar ao lado da pessoa e puder, às vezes, até dizer assim, olha, eu não sei o que fazer com essa informação que você está me colocando agora, eu também não sei. Mas vamos procurar juntos, né? Eu estou aqui do seu lado para ajudar você a procurar ajuda. Então, o fato da gente poder escutar, o fato da gente não banalizar aquela informação, de realmente olhar para a pessoa, entendendo o quanto aquilo que ela está colocando para você tem um fundo de verdade, tem um fundo que precisa ser ali minimamente escutado, a gente pode salvar vidas. Lídia, às vezes a pessoa não dá sinais diretamente, ela não diz propriamente que ela pensa nisso,
Mas tem algum sinal que a gente pode perceber, alguma fala constante, alguma coisa nesse sentido, que dá sinal de que a pessoa talvez nem tenha entrado em contato com isso, mas já precisa de um apoio, de um cuidado? Sim, a gente pode considerar que, assim, quando a gente tem uma intimidade com a pessoa, né? Então, a partir do momento que você tem intimidade com ela, você vai conseguir minimamente perceber que ou ela está mais quieta, ou ela está mais irritada, né? Então, a irritabilidade é um sinalizador. Ou ela está sempre cansada. Quando se fala de projetos, de futuro, de planos, ela cai num vazio. Então, assim, não sei, para mim tanto faz, eu estou cansado de tudo. Então, são falas que muitas vezes você, que conhece a pessoa, que está ali no dia a dia com ela, vai entendendo que, peraí, tem alguma coisa esquisita, tem alguma coisa que não se encaixa. Ou aquilo tudo que ela gostava de fazer já não faz mais, não é mais atrativo, não é mais prazeroso. Então, a gente conseguir entender que esses aspectos, eles podem ser sinalizadores, sim, dessa possibilidade de fazer com que a pessoa, a partir desses sinais, me dê a liberdade também da gente poder perguntar, da gente poder ter a liberdade de perguntar para ela: olha, está acontecendo alguma coisa? Né? Às vezes ela também, e isso eu acho que é muito interessante, às vezes ela também não teve tempo nem de perceber o que está acontecendo, porque a gente fica pensando que esse aspecto dessas ideações, desse comportamento, é algo que já nasce pronto, e não é. Isso é um processo que é construído com a dor. A dor vai construindo isso. Então, primeiro começa com um desconforto, aí depois ela vai passando por um outro estágio de que cai num vazio, as coisas não fazem mais sentido, tudo está do mesmo jeito, até que ela consegue começar a pensar que a vida não está valendo a pena e a morte passa a ser uma possibilidade. Algumas pessoas passam essa barreira, no sentido de pensar, de começar a criar estratégias de morte. Outras não, né? Eu tive um atendimento uma vez em que a pessoa ela verbalizava, né, esse desejo de morrer. Lídia, para mim nada mais faz sentido, as coisas não estão do jeito que eu imaginava, acho que para mim tanto faz. Eu tenho vontade de morrer. E ela tinha uma questão religiosa muito forte, então ela não cogitava de forma alguma essa questão de incorrer, né, com a própria vida. Mas ela tinha esse desejo de morte muito intenso. Até o dia, né, e a gente foi trabalhando isso, até o dia que veio um diagnóstico para ela de um nódulo, né, e aí nisso ela fica apavorada. Meu Deus, e agora? Como eu já tinha trabalhado muitos aspectos, como eu sabia do que estava acontecendo, eu comecei a trabalhar com ela. Então, mas espera aí, existe um desejo de morte, existe uma doença que está aí surgindo. Pelo que eu já tinha visto do diagnóstico do médico, eu sabia que não era nada, mas eu não podia também dizer para ela que não era nada, porque aquele era o material que eu estava tendo a oportunidade de ter para trabalhar com ela. E agora, né? Então, eu não aguento mais a vida, a morte está aí, existe um diagnóstico que está correspondendo. E aí que ela foi entender o que estava acontecendo com ela, que ela não queria acabar com a vida, ela queria solucionar as coisas que ela estava ali com dificuldade, ela queria encontrar uma forma de lidar com a dor, mas não era morrer, não era acabar com a vida. Então tá bom. Então é aí que a gente vai começar. Então, na hora que a gente está conversando com a pessoa, na hora. É claro que eu estou falando aqui de pontos e estratégias de um profissional. Mas o que eu acho que é mais importante a gente poder frisar aqui também é que qualquer um de nós
a partir de uma escuta mais atenciosa, a partir de uma pausa, uma percepção um pouco mais apurada, a gente consegue sim ajudar essa pessoa, ou ela buscar uma ajuda, ou aquele apoio que está ali do lado. Quantas pessoas que chegam para mim, às vezes, que não têm a questão da ideação suicida, mas estão passando por um processo de ansiedade, de depressão, e de repente o fato de encontrar com uma pessoa, de se sentir acolhida, se sentir escutada, poder falar sobre isso, porque tem uma coisa também que a gente precisa considerar. Quando o pensamento ele está aqui, ele está numa bagunça muito grande. E a gente tem a tendência a achar que tudo aquilo que a gente pensa é certo. Não, se eu estou pensando que não vale mais a pena, é porque não vale mais a pena, porque o pensamento é meu, e se é meu, eu vou lá e quero validar o pensamento. Só que nem todo pensamento, não é o fato do pensamento estar aqui, que ele é um pensamento necessariamente meu, ele é uma produção minha, mas não é necessariamente um pensamento que faz parte dos meus desejos, das minhas vontades. Mesmo que quando a gente come algum alimento, nem todo alimento eu vou utilizá-lo. Tem uma parte que vai ficar para o meu organismo, tem uma parte que será excretada. Com os pensamentos acontece a mesma coisa. Então, tem muita coisa que acontece, que chega para a gente, e a gente precisa fazer esse filtro. Então, quando a pessoa verbaliza, quando a gente dá oportunidade para ela falar, aí às vezes através da fala, ela consegue escutar a intensidade com que aquilo está acontecendo. Ah, tá, olha, eu acho que eu estou chateada, eu acho que eu estou triste, eu acho que isso aqui está me incomodando, eu nem imaginava que estava incomodando tanto assim. Então, ela consegue fazer também essa ligação com os pensamentos e fazer a seleção do joio e do trigo. A gente também acha que é um sinônimo de empoderamento, a questão da autossuficiência, né? É muito difícil a gente entrar em contato com o momento de, acho que eu preciso de ajuda, eu preciso conversar com um amigo, talvez eu não consiga resolver isso tudo aqui sozinho, né? E existe ainda, por mais, hoje eu acho que está um pouco melhor, mas ainda existe um tabu muito grande com a questão da terapia, de buscar apoio, eu não estou bem, porque às vezes a gente se cobra, né? Fala, não, mas espera aí, eu tenho trabalho, tem tanta gente sem trabalho, eu tenho família, tanta gente sem família, eu tenho saúde, mas por que eu tô desse jeito? Por que eu tô com esse sofrimento todo? Eu não tenho esse direito. E aí passa por cima disso como se não tivesse o direito de estar sofrendo, né? E não procura ajuda até que chega no momento mais delicado. Até que chega no momento mais delicado. E o que você está falando, às vezes a pessoa já começa, meu Deus, por que eu estou me sentindo assim? Olha a minha família, olha o meu trabalho, olha os meus amigos, e faz todo esse check na lista dela e não vê o motivo pelo qual justifique aquela questão. Muitas outras vezes a gente acaba sendo portador dessa fala, né? Então, às vezes a gente fala, incorre nesse erro de falar assim, mas poxa vida, mas você, olha para sua vida, você tem tudo, você é linda, né? Você é lindo, você, olha o teu trabalho, olha os seus amigos, olha a sua família. E a gente acaba cometendo assim um grande equívoco, né? Quando coloca isso, porque a gente está falando de uma doença, a gente está falando de uma dor, né? Seria o mesmo que falar, mas poxa vida, mas por que você está com câncer, né? Você não deveria ficar doente, né? Como se eu cobrasse da pessoa a questão dela ficar doente, como se ela tivesse como se ela pudesse escolher, né? Ficar doente ou não. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a gente vive hoje a era do desempenho. Né? Então tem um filósofo coreano, Byung-Chul Han, que ele fala, né, da sociedade do cansaço. Então, o quanto essa busca, muitas vezes desenfreada, porque eu tenho que performar, eu não posso ser só uma mãe, eu tenho que ser a mãe, a mulher, a profissional, a amiga, a filha, né? Eu tenho que corresponder a todos os quesitos, e a partir disso, aí sim eu posso ser considerado alguém que
não, realmente eu estou numa linha e a gente não consegue dar conta de tudo. E como que a gente faz, né? Então, o processo de autoconhecimento, a gente poder entender os nossos limites, entender as nossas frustrações, a gente poder respeitar os nossos ciclos, né? Então, quando a gente está na infância, adolescência, quando está trabalhando, quando está na faculdade, quando está no relacionamento, quando não está mais naquele relacionamento, quando se é mãe, quando não se é mais mãe, ou quando os filhos já cresceram, a gente poder entender esses ciclos, entender o processo deles, também ajuda muito a gente evitar com que muita coisa seja ali alimentada. E isso faz com que a gente, doenças, né, a ansiedade, a depressão, o pânico, né, hoje a gente acaba, tem períodos, né, muito engraçado, que na clínica parece que vem um combo, né, então vem um com depressão, vem um monte com depressão. Teve uma época que era síndrome do pânico. Gente, teve alguns anos, assim, que só tinha síndrome, que eu achava, em tese, interessante, porque pelo menos a gente conseguia trabalhar com a mesma temática com mais facilidade. E agora é essa, né? Então, hoje a gente vem, assim, através desse cansaço, hoje a gente se depara com o fato de termos pessoas que são capacitadas, talentosas, que estão trabalhando, que têm uma série de coisas, mas que estão ali com aquela sensação de vazio, de não conseguir corresponder, de parece que, né, não está correndo sempre atrás da cenourinha e não consegue pegar jamais. E isso faz com que muitos buracos sejam abertos. A gente está falando da saúde emocional, da saúde mental, mas a gente precisa entender que a gente divide isso de forma didática, para ficar mais didático da gente poder lidar. Mas, assim, a saúde do corpo e a saúde da espiritualidade, eles também fazem parte do mesmo ser humano. Então, se eu não cuido da minha saúde mental, provavelmente eu também vai respingar, e isso vai respaldar na minha saúde física e na minha saúde espiritual. Então, eu preciso transitar nesses três, do mesmo jeito que cuidar da saúde física, então, a físico está ótimo, né? Academia, tudo gomadinho, tá com uma alimentação, agora estou numa alimentação low carb, ou vegana. Então, eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha atividade física, faço yoga, faço crossfit, faço tudo, mas eu não cuido da minha mente. Vai respingar. Ah, eu cuido da minha mente, mas não cuido da minha alimentação, eu não cuido da. Vai respingar. Então, nós precisamos entender essa integralidade em que nós estamos. Dá um certo trabalho? Dá um certo trabalho. Mas o preço que eu pago de não cuidar é maior? É maior. Eu costumo dizer que é como se você, quando a gente leva as coisas assim, no mais ou menos, é como se a gente estivesse sempre naquela coisa de pagar o mínimo do cartão de crédito. Ali naquela hora, naquele momento, é maravilhoso, né? Porque sobrou um dinheirinho, aí eu paguei o mínimo, ainda dá para. Mas o resultado daquilo, né? E os juros que eu vou ter que incorrer nessa questão, o quanto isso vai me acarretar lá na frente, vai ser tão grande que seria melhor eu pagar a fatura toda do que ficar jogando isso para frente. Isso vai me trazer aí uma série de questões que serão bem complicadas. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Porque, por exemplo, trazendo para uma questão que eu percebo muito em mim. Eu não percebo que eu estou entrando numa espiral de estresse. Então, eu estou lá, eu estou conversando, eu estou tentando, e aí eu me percebo um pouco mais irritada, aí eu volto, aí eu percebo mais irritada, eu volto. Mas eu não percebo, até que assim, chega num ponto de ter sensações físicas. Então, a gente às vezes fica com dor muscular, ou a gente sente uma moleza maior, aquele cansaço extremo. Por que é que a gente. Porque estamos naquela tensão profunda, né?
Tem alguma coisa que a gente possa fazer, assim, alguma dica para a gente tentar se perceber antes de um momento muito mais complicado? Foi como você estava falando, né? Então, por exemplo, se eu percebo que o meu sono ele não está um sono adequado, eu estou com sono muito picado, não estou conseguindo dormir. Aliás, só fazendo um parênteses da questão do sono, ele, de uns 15 anos para cá, estudos, eles conseguiram elevar a importância do sono, assim, no nível que a gente não sabe se fica depressivo porque eu dormiu mal ou se dormiu mal e ficou depressivo. Né? Então, o sono, a gente vai entendendo o sono, por exemplo, como algo assim de um nível restaurador muito grande, não só com os aspectos cognitivos, então a minha memória, o meu pensamento lógico, mas também de toda essa questão do emocional, do descanso, da pausa. Então, o meu sono, eu estou comendo demais, eu estou comendo de menos, eu estou extremamente cansada. Olha, passei um final de semana, fiquei em casa no sofá o final de semana inteiro, vendo série, mas na segunda-feira parece que assim, eu fiz uma maratona no final de semana. Então, eu chego muito cansada. Então, esse cansaço recorrente também é um sinalizador. Né? As relações onde eu já não estou com paciência para nada, e aí as pessoas também elas vão acabar dando esse feedback, né? Então, Lídia, como você está irritada? Ai, como você está desmotivada? Eu não tenho vontade de fazer muita coisa. Então, essa falta de ânimo, essa falta de vontade das coisas, essa perspectiva de futuro, tanto faz como tanto fez. Então, são elementos que, se a gente ficar atento, a gente vai entendendo que, peraí, tem alguma coisa acontecendo e nisso eu preciso dar uma pausa, eu preciso olhar minha alimentação, eu preciso olhar meu sono, eu preciso olhar minhas relações, eu preciso olhar o meu tempo de trabalho, como que eu tô trabalhando naquilo que eu quero, o que eu tô fazendo, eu tô sentindo que tá assim correspondendo a alguma expectativa, eu estou conseguindo dosar essa questão, eu estou também tendo um tempo de pausa na minha vida, porque como qualquer bateria, né? A bateria, vou falar da bateria não, eu vou falar da atividade física, vamos voltar para a atividade física. Quando a gente está fazendo lá exercícios, né, de fortalecimento, tudo, de resistência, o que é mais importante neles? A pausa. Então, eu tenho que fazer a série e eu tenho que pausar. Não adianta fazer todos os dias as mesmas atividades, achando que aquilo vai corresponder, que aquilo vai melhorar, se eu não pausar. Então, assim, poxa vida, mas é assim? Eu faço uma série, pauso, ou mudo, trabalho outra musculatura, se eu faço aeróbico, depois eu não faço músculo, eu tenho que trabalhar essas questões, entendendo que cada elemento vai ter que precisar pausar. E para o lado emocional também. Eu preciso entender que o meu emocional também precisa de pausa. Então, ouvir uma música, estar em contato com a natureza, estar com as pessoas, né? Então, ao invés de é muito bacana a gente poder maratonar uma série, mas se eu puder estar com os amigos, aquela uma horinha no final de semana, também vai ser muito gratificante, ou com a família, com os amigos, ou com os filhos, e aí cada um vai rever a sua realidade, isso também vai fazer com que eu tenha pausas, e essas pausas vão recarregar toda essa bateria do meu dia a dia, tudo aquilo que eu preciso também refazer na minha estrutura emocional, na minha estrutura física. Também. E isso vai refletir na performance, né? Porque se eu consigo ter a pausa, consigo descansar, consigo ficar mais criativo, consigo oxigenar melhor os pensamentos, pensar de uma maneira diferente que talvez eu não tivesse pensado antes, né? A gente acha que parar vai ser um prejuízo, quando na verdade o prejuízo é não parar. E o prejuízo é não parar. Eu lembro de uma vez, apesar de eu ter ido para a área de humanas, eu sempre gostei muito da área de exatas.
Então, eu era aquela pessoa que fazia exercícios de física, os exercícios extras de física, de química, matemática. E eu lembro uma vez que eu estava num exercício lá de física, eu passei uma carita, eu falei, não, eu vou fazer, eu vou terminar, e era uma conta enorme, enfim. E eu não consegui chegar no resultado. E tentei, até que, exausta, fui tomar um banho, a mãe, não, para um pouquinho, né? Relaxa um pouquinho, aí fui tomar banho, jantei. Quando eu fui refazer o exercício, eu falei, não, eu quero terminar esse exercício, não é possível que eu não esteja conseguindo acertar. E quando eu voltei, eu acertei de primeira. Então, naquela época do vestibular, para mim já tinha ficado muito claro o quanto, às vezes, a gente acha que não, eu tenho que chegar, eu tenho que fazer, eu tenho... E às vezes você está num cansaço, o teu corpo está tão exaurido que você já não está conseguindo refletir, você já não está conseguindo encontrar a solução, você já não está conseguindo render tudo aquilo que você pode render. E quando você faz a pausa, você tem a possibilidade, sim, através dessa oxigenação, você conseguir trazer um resultado muito mais rápido, muito mais diretivo, muito mais assertivo do que, às vezes, ficar tentando ali de forma exaurida sem um retorno adequado. Tem pergunta, pessoal? O pessoal mandou? Você tem mais 5 horas para a gente ler aqui as perguntinhas? Ó, tem uma pergunta da Tati, do NOC, que ela fala que hoje nós temos várias dores, desde criança até a vida adulta, quando a dor parece que fica generalizada, né? Como saber qual dor está doendo mais, uma vez que um conjunto de situações, vida pessoal, corporativa... Interessante essa questão da dor, né? Porque, claro, tem uma coisa que assusta muito quando a gente vai buscar um processo terapêutico, que é o fato, quando a pessoa fala assim, não, Lídia, eu quero uma coisa muito rápida. E eu, tá. E, não, eu tenho só 3 meses para estar aqui. E aí a gente começa a trabalhar em algumas questões, né? O que é interessante é a gente poder perceber que existe uma dinâmica, às vezes, que acaba sendo repetitiva nesse processo. O processo terapêutico, na verdade, lidar com todas essas dores vai demorar um determinado tempo. Mas não é para a pessoa desistir de primeira, né? Porque como muitas vezes a gente tem um processo repetitivo, na medida que a gente consegue entender como a gente funciona de um determinado assunto, isso também auxilia os outros. Então, de repente, eu vou me dar conta de que eu sou uma pessoa que tem dificuldade de aceitar o outro, ou eu sou muito insegura, ou eu tenho muito receio de fazer, ou eu fico naquela expectativa de aprovação do outro. Quando eu vou entendendo isso, muitas vezes eu vou também conseguindo identificar isso nas várias áreas. Então, olha, no trabalho eu também estou esperando ser aprovada, no relacionamento eu também estou esperando ser aprovada. E aí a gente consegue, de uma certa forma, em pouco tempo, identificar essas dores e trabalhá-las de uma certa forma, não todas ao mesmo tempo, mas trabalhando uma a gente consegue impactar nas outras, né? Então, às vezes a questão não é só identificar qual a dor que está pior, né? Ou mais ali danosa, mas a gente poder identificar como a gente funciona. Quando a gente entende como a gente funciona, também acaba ficando mais fácil. E a gente cria mecanismos, né? Cria mecanismo. Porque uma das grandes questões que eu acho que a gente tem, hoje a gente tem muita informação, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, a gente vai se dando conta de que o excesso de informação também confunde a gente, né? Então, antes, quando a gente chegava no mercado que tinha 2 produtos, era fácil. Esse produto eu quero, aquele
produto eu não quero. Agora, com essa variedade de produto, não, porque esse aqui é bom porque eu gosto da caixa, aquele ali é bom porque é gostoso, porque esse aqui eu gosto mais desse elemento. E isso também acaba confundindo muito, né? Então, quando a gente sabe, não só tem informação, mas sabe o que fazer com ela, é onde a gente tem uma assertividade. Porque só informação, às vezes a pessoa lê infinidade de livros, está sempre fazendo uma série de cursos, mas ela está só enchendo a caixinha dela de informações. Às vezes vale mais a pena ela pegar um aspecto, um curso, um livro, um processo de autoconhecimento e mergulhar do que ficar tentando ali nessa busca de várias questões, de várias informações. Ah, meu Deus, mas será que se eu não fizer dessa forma, desse jeito, às vezes acaba confundindo mais. Isso eu não estou querendo dizer que as situações elas não sejam multifatoriais e que a gente também precise, às vezes, de várias áreas intervindo, mas é nesse quesito de informação. Às vezes, excesso de informação só por informação pode trazer mais confusão do que... A questão da autossuficiência, né? A gente acha que vai ler um livro, vai ouvir um profissional falando na internet, vai comprar um curso, vai para um final de semana lidando ali, a gente vai resolver tudo, todas as questões de uma vida, né? Estão ali no inconsciente que a gente nem sabe que está ali. Tem uma mesinha que a gente bate o pé todos os dias, nosso inconsciente, mas a gente não consegue ver aquela mesinha, né? E dói. E a gente acha que dá para removê-la de um dia para o outro, né? Sendo que a gente foi colocando cimento ali nela todo dia, né? Não, do mesmo jeito que não dá para a gente, na medida que a gente quer um corpo mais saudável, ou na perda de peso, a gente não adianta pensar que indo hoje na academia, semana que vem, tá tudo lindo, que não tá. Da mesma forma, nas questões emocionais, eu também vou precisar de tempo, eu também vou precisar me dedicar. E quando isso acontece de uma forma que eu entendo como sendo para um bem maior, fica mais fácil, porque se eu tiver que ir para a academia, hoje de novo arrastado, vai ser um processo que, no mínimo, vai se demorar. Se não se demorar só no tempo, ele vai se demorar no que ele vai, do que ele me impacta, do que ele me implica emocionalmente também, né? Então, à medida que eu vou entendendo que aquilo é algo para um bem maior, também fica mais fácil. E quais são os sintomas, assim, que a gente pode perceber na gente que significa que a gente precisa olhar para a saúde mental com mais atenção? A pergunta da Vitória. Bem legal que você compartilhou. No que ela... Como que a gente identifica? Quais são os sintomas que você pode perceber que você fala, nossa, eu preciso realmente olhar para isso, buscar um tratamento, isso pode desenvolver uma doença mais séria, o meu emocional tá com problema. Toda vez que a gente se depara com uma certa estranheza. Então, a gente se conhece, por mais que a gente não faça assim, não tenha muitas vezes acesso a um processo de autoconhecimento, de terapia, alguma coisa assim, a gente sabe quando a gente está bem e quando tem alguma coisa que está incomodando. Então, um dos sinalizadores é a gente poder identificar, né, isso que não está bem. Poxa vida, mas eu sou uma pessoa tão para cima, tão alegre, ou eu gosto tanto de trabalhar, ou eu gosto tanto de estar com as pessoas, por que agora eu... eu não faço questão de estar com as pessoas, eu não faço questão de fazer alguma coisa nova, de ter planos, de ter sonhos. Então, quando a gente vai se deparando com uma estranheza nesse sentido, é um sinal de que talvez a gente precise conversar com alguém. E às vezes esse alguém não precisa ser necessariamente um psicólogo. Às vezes, quando a gente tem a possibilidade de ter um amigo, alguém da família, que a gente tem um acesso
mais direto, a gente poder dizer assim, poxa vida, tem alguma coisa que não está funcionando. Você também acha isso? Você que me conhece, né? Tá, ai, não, realmente, Lídia, eu estou percebendo que você está mais triste, está mais quieta, está mais desmotivada, está mais cansada. Então, de usar esses elementos para poder verificar. E às vezes, assim, voltando só, né, dessa coisa do corpo, mente, espírito. Eu lembro de um paciente que eu atendi certa vez, em que ele estava com depressão. E aí a gente conversando, porque nessa questão eu converso, faço muita ponte com os psiquiatras, a gente ele mudando a medicação e não tem um retorno, e o que a gente vai fazer, e nada. Até que eu comecei a inquiri-lo, né? Isso há muitos anos atrás, sobre como que estavam os exames dele, né? Porque principalmente o homem, isso é algo muito real. Inclusive nas ideações suicidas, o homem ele é mais fechado, ele se abre muito menos, e isso acaba impactando muito mais, não só na morte por suicídio, mas no índices de depressão, né, de ansiedade, porque a mulher acaba falando um pouco mais. E nessa busca do médico também, a mulher ela vai no ginecologista. E a ginecologista, o homem não tem um médico que ele busque. Malemar de cardiologista. E aí, inquirindo nele sobre essa questão de como estavam os exames, fazia muito tempo que ele não fazia um check-up, eu insisti para que ele fizesse, e ele pegou e foi fazer lá, pediu, né, chegou na endócrino, eu achei que ele precisava ir na endócrino para ver essa questão hormonal, ele tinha uma disfunção na tireoide. Nossa. Cuidamos, né, a médica cuidou, não cuidamos, né, ela cuidou da disfunção da tireoide, a depressão acabou a depressão. Né? Então, toda vez que a gente perceber um certo estranhamento, a gente poder procurar o médico, primeiro, eu nos meus atendimentos, eu costumo já começar descartando, a partir dessa experiência, então, eu descarto todas as possibilidades orgânicas, né? Primeiro, tem que me trazer os exames. Eu sempre pergunto, né? Como que são os exames, como que estão os hormônios, como está o coração, tudo. Ah, não é nada disso. Porque às vezes assim, a pessoa está lá, ai, Lídia, porque eu estou com uma ansiedade, e a ansiedade ela tem uma disritmia. Né? Gente, de repente, um negócio no coração. Precisa resolver primeiro o coração, é no cardio, não é com o psicólogo. E a pessoa, a partir daquele palpitar do coração, ela começa a ficar ansiosa, aí acontece do trabalho, e está sendo cobrada, aí a coisa vira uma situação que não é real. Então, a partir desse momento, eu já converso com os pacientes, como que faz como passa o check-up, o que o médico disse, avalio junto ali os resultados que a pessoa traz, a partir disso, descartada toda a possibilidade orgânica, então vamos ver o que nos sobra, né? Que é o lado emocional. É diferente você falar isso, que a maioria dos psicólogos não acabam não indo por essa linha, né? E depois que apareceu o Instagram, todo mundo é diagnosticado com problemas mentais pelo Instagram, né? Então, alguns são narcisistas, eu já tenho ansiedade, depressão, transtorno bipolar, tudo isso é muito facilmente diagnosticado pelo Instagram, né? O Instagram, ele faz muitos diagnósticos e acaba deixando todo mundo muito... Eu acho que são duas questões, né? Além da desinformação, são rótulos tão desnecessários, né? Que às vezes servem até para camuflar alguma coisa, né? Então, muitas vezes, ao invés da pessoa buscar uma ajuda, meu temperamento, eu sou fleumático mesmo, eu sou melancólico, ou eu sou muito ansioso, e isso serve de um parâmetro para uma máscara. Ótimo, de uma máscara para ela se esconder, e isso justifica muita coisa. Tem uma última pergunta que são de duas pessoas, mas eu acho que dá para transformar em uma, que é da Giovana e da Juliana. Quando uma pessoa está em crise, o que a gente pode fazer para ajudar? E
Hoje, como você veio aqui para o ambiente corporativo, né, dentro da WCS, como que a WCS também, como empresa, pode ajudar uma pessoa que está em crise? Então, precisa ver o que é crise, né? Que tipo de crise que é, porque às vezes ela está numa crise de ansiedade, né? Às vezes são outras crises, como a gente está falando dessa questão do setembro amarelo. Então, primeiro a gente precisa entender o que é crise. Mas, de fato, o mais importante, independente de que crise que seja, é a gente ter a possibilidade desse canal aberto de perguntar para a pessoa, né, o que está, de fato, acontecendo com ela. Né? Então, a pessoa está passando por esse processo e muitas vezes, a partir disso, igual eu tenho uma paciente minha que até bem pouco tempo, diante de alguns lugares que ela passou, ela tem crise de pânico, mas ninguém da empresa podia ficar sabendo, porque imagina, é um rótulo muito grande e ela tem uma responsabilidade muito grande pelos lugares pelos quais ela passou. Então imagina, né, um coordenador, um gerente ter crise de pânico. E aí, uma das questões que ela foi entendendo, né, a gente foi trabalhando, é dela também poder sinalizar para as pessoas, né? Ela poder verbalizar, olha, eu não estou me sentindo bem, por favor, pega uma água para mim, não pode me deixar aqui, eu vou ficar aqui tranquila, eu vou ficar aqui uns 5, 10 minutos, não vou falar com ninguém. A pessoa também, no momento de crise, ela poder verbalizar para o outro o que ela quer, e a pessoa que está percebendo essa crise poder perguntar, né, o que você, no que eu posso te ajudar? Né? Às vezes a gente ajuda muito a pessoa deixando ela uns 5 minutinhos sozinha. Às vezes não. Às vezes a pessoa vai também poder dizer assim para você, né? Então, assim, ai, Natália, olha, eu não estou bem. Você fica aqui do meu lado? Eu não quero, não precisa falar nada. Mas fica aqui do meu lado, só uns 5 minutos que eu tô com medo de passar mal. Eu tô com medo de precisar correr para o hospital. Então, da pessoa também ter essa escuta, que está ali no processo de ajuda, e da pessoa ajudada de poder verbalizar isso, de poder sinalizar para que ela sente à vontade, se sente com confiança do que ela precisa naquele momento. Tem outras perguntas aqui da empresa Pulse Marketing. Qual a importância e a melhor frequência para um tratamento terapêutico com a psicóloga ou psicólogo? Como que eu consigo perceber se está surtindo efeito? Acho que isso é o mais difícil, né? A gente está há anos lá falando na terapia, será que está melhorando? A minha terapeuta, ela brinca e fala assim, as pessoas falam, nossa, você começou na terapia, você está pior. Aí ela fala, pior para quem? É um fato, né? Porque, assim, às vezes as pessoas ao redor também cobram muito, né? Então, olha, você está fazendo terapia, nem parece. Tá pior, né? Então, essa coisa do tá pior é muito frequente. Mas, assim, eu costumo falar nos meus atendimentos que são 2 pontos que a gente precisa ficar bem atento. A frequência e a intensidade. Não importa o motivo pelo qual, às vezes, você foi buscar um atendimento terapêutico. A frequência daquilo que você estava sentindo, seja dor, seja tristeza, seja raiva, que a raiva também, né, funciona. Não importa o que seja, essa frequência, ela está igual, está diminuindo ou está aumentando? Então, entender a frequência daquilo que você está sentindo e como que está é algo que é interessante. E a intensidade. Porque, assim, às vezes eu ficava triste todo dia, o tempo todo. Mas eu continuo triste. Né? Então, aí pode dar a impressão de que não está melhorando. Mas se antes eu ficava triste todo dia e agora eu passo um dia sim, um dia não, ficando triste, é um sinalizador de que a situação melhorou. Então, assim, não é o acabar com a tristeza, mas poder verificar qual é a intensidade e a frequência dessa tristeza.
qual a frequência e intensidade dessa dor, né? Eu tenho uma paciente agora que eu estou no processo de luto, né? E é uma paciente que já tinha passado comigo há uns anos atrás e aí voltou por conta dessa dor. Então, assim, ela ia entendendo, e no caso, como ela já era uma pessoa mais trabalhada, de que esse processo de luto e essa dor era algo que não ia acabar tão cedo. Mas essa medida, né? Olha, Lídia, eu consegui ficar um pouco melhor essa semana, e na outra semana eu consegui ficar um pouco melhor. Isso ajuda, inclusive, a própria pessoa a entender o próprio processo dela. Porque é dela, né? Não é para o outro, não né? Não é para o outro, né? Às vezes o outro nem vai achar que, pelo contrário, na questão dela, por exemplo, as pessoas achavam que ela estava do mesmo jeito, porque ela ainda estava chorando muito, porque ainda estava muito dolorido, ela estava evitando muitas pessoas, ela não queria estar com ninguém. Mas no processo dela, a situação estava caminhando. Inclusive, hoje ela ainda virou para mim e falou assim: que bom, né? Hoje eu estou conseguindo fazer planos do futuro, que era uma coisa que ela não estava nem conseguindo fazer. Então, medir a intensidade e a frequência é algo que pode ajudar você a perceber como está o seu processo terapêutico. E tem uma pergunta aqui do Rafael, que ele perguntou como a depressão afeta as pessoas que estão dentro do aspecto autista. Opa, desculpa, errei, do espectro autista. Espectro autista? Então, porque assim, a questão da depressão, ela vai... Primeiro que é uma doença, e ela pode ser... ela pode ter uma origem biológica. Então, precisa ser investigado se aquela depressão é porque ela consegue, porque apesar de ser um espectro autista, não quer dizer que a pessoa vive num outro mundo, que ela não está percebendo como que as pessoas estão tratando, como que as pessoas estão olhando para ela. Então, aí precisa ver se tem uma questão bioquímica ou se existe essa questão emocional, de percepção mesmo, de olhar ao redor e se perceber diferente, perceber como que as pessoas estão lidando, como que ela está conseguindo lidar com aquilo que ela também vai entender que são as limitações dela. Então, aí precisa, num outro processo terapêutico, olhado dessa forma, né? De forma muito particular, de uma forma muito individual, porque uma coisa que eu acho, voltando à questão do Instagram, dos diagnósticos que são feitos, é a gente ser colocado numa feira, assim, né? Como se todos nós fôssemos iguais, como se todos nós sentíssemos da mesma forma, né? E quando a gente vai entendendo que somos únicos, que somos diferentes, que o teu nível de dor é diferente do meu, que o teu nível de alegria é diferente do meu, a gente vai particularizando isso e entendendo. Eu lembro de uma senhora que eu atendi uma vez, que era descendente oriental, né? Que a gente antigamente colocava, todo mundo, né? O olhinho puxado é tudo japonês, né? Ela tinha lá essa origem, né, dos familiares dela, e ela era muito contida. Então, era aquela pessoa que, assim, ela estava feliz, mas o semblante dela estava aquele, tô rindo por dentro, né? E aí ela sofria muito com isso, porque as pessoas queriam que, você está alegre, você está feliz, queria que ela expressasse isso de uma determinada forma. E ela, não fazia parte da cultura, do jeito, do temperamento, da personalidade dela, essa expressão de alegria. Né? O mesmo valia para outras, para a raiva, para o medo, né? Então ela era uma pessoa muito contida. Então, quando a gente consegue olhar para a pessoa e personificar, né, que ela é única e que por conta disso ela vai ter uma forma diferente de lidar com a situação, também fica mais fácil da gente
avaliar aí essas questões emocionais. Tem uma outra pergunta que é bem interessante do Silvio, que ele diz o seguinte: existe uma ética no jornalismo em que não se divulga suicídio, né? Não se pode divulgar, porque existe até alguns estudos que apontam que isso incentiva pessoas que estão com aquela ideia a, de fato, consumarem, né? Qual a sua opinião sobre isso? Porque hoje está meio... A gente não sabe mais ou menos mais como é que está acontecendo. Às vezes divulga, às vezes não divulga. Então, eles, na verdade, o caso agora da jogadora, que foi o caso que eu vi, assim, onde a mídia toda trabalhou dentro dessa linha. Porque até então eu não estava vendo muito isso. E eu concordo plenamente. Teve uma morte de um ator da Globo, há uns anos atrás, foi antes da pandemia. E aí ele tinha feito uma carta e as pessoas falaram muito, essa coisa toda. E na mesma hora quando eu faço o trabalho nos meus atendimentos, eu trabalho muito essa questão de vínculo, principalmente se a pessoa não tem a quem se reportar. Então eu falo assim, olha, quando você não estiver se sentindo bem, me liga. Não, Lídia, mas eu não vou te ligar. Me liga. Então, a família sabe. Às vezes eu recebo ligação no Natal, no Ano Novo, de madrugada, mas eu prefiro, porque é a forma que, às vezes, dali uma palavra, uma troca de ideias, a gente muda a chave. E aí, nesse sentido, esse ator, né, morreu e ela me ligou. E o que aconteceu? Ela olhou para isso porque tinha uma implicação política. E ela, tomada por muitas coisas também que ela considerava em relação ao momento que a gente estava vivendo, ela virou para mim e falou assim, tá vendo? Você ficou sabendo da morte? Fiquei. Você viu? Ele teve coragem de fazer o que eu não fiz. Então, quando a gente fala assim, olha, a mídia realmente precisa tomar cuidado, porque para quem não está sentindo nada, é só uma informação, é uma notícia. Mas para quem está tomado por aquela ideação, é gatilho. Do mesmo jeito que é gatilho, mudando um pouquinho de assunto, quando a gente fala hoje das escolas que são invadidas, antes ficava lá, mostrava a pessoa, mostrava o filme, mostrava entrando na escola, saindo da escola, a criança correndo. E para quem está ali já maquinando alguma coisa, é gatilho. Então tá, então é assim que faz, assim eu vou fazer. Então a mídia tem uma responsabilidade e quando a gente fala assim, não é para divulgar, não é para tornar aquele ato heróico ou romantizá-lo, porque de fato aquilo acaba sendo um incentivo aí para muitas pessoas que estão neste sofrimento e a gente precisa tomar muito cuidado com essas vidas. Obrigada, Lídia. A gente está com o tempinho aí, 1 minuto para terminar. Obrigada. Acho que a gente precisa vir muitas vezes para a gente falar de muitas coisas. Obrigada. Espero que a sua participação tenha contribuído um pouquinho para o pessoal pensar aí na saúde mental, no que pode fazer para melhorar, né? Porque cada um tem responsabilidade também por tomar a frente, né, das suas questões. Sim. Então, como recado final, né, a gente, toda vez que a gente sentir que algo não está bem, né, eu estou ali triste, cansado, deprimido, desmotivado, irritado, a gente conversar, buscar ajuda, melhorar a alimentação, sono, as nossas relações e não cair nessa de não buscar ajuda, às vezes, inclusive, de um profissional. E obrigada a todo mundo que participou também, disponibilizou um tempinho nessa loucura, né? Porque telecom é uma loucura. Obrigada e a gente espera que você venha mais vezes, Li. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço.